Bem, a Europa finalmente está saindo das sombras e anunciando como será a missão militar na Ucrânia. Bruxelas reconhece publicamente que a Europa já não tem conversas abstratas, mas sim planos bastante precisos para uma presença militar multinacional na Ucrânia após o cessar-fogo. Paralelamente, hoje tivemos o pouso do avião de Ursula von der Leyen em Plovdiv, e isso acontece em meio à interferência no sistema de posicionamento global. Como você pode imaginar, não são dois eventos isolados, mas uma única situação. A Europa entende que a guerra já ultrapassou aquela linha de frente que está na Ucrânia, e a Europa está se preparando. Uma segurança sólida, pessoas, infraestrutura, padrões, etc. É justamente para discutir esse tema que estão agendados encontros de Donald Trump com Volodymyr Zelensky e líderes europeus em Paris no dia 4 de setembro. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 1º de setembro, vamos discutir o tema em detalhes. Como essas duas notícias, que parecem diferentes, estão relacionadas entre si. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Então, os países da Europa estão preparando medidas concretas para garantir a segurança da Ucrânia no pós-guerra, que incluirão o posicionamento de tropas em seu território. Quem afirma isso é a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. E essas ações serão apoiadas pelos Estados Unidos, disse ela em entrevista ao Financial Times. E a seguir vou citar suas palavras. Nós temos um roteiro claro para o desdobramento de um agrupamento internacional de tropas. Um acordo sobre o apoio dos americanos foi alcançado na Casa Branca e o trabalho avança bem. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, nos garantiu que a presença americana será assegurada dentro do programa de apoio. Isso foi muito claro e confirmado repetidamente, diz ela. Embora antes Trump tenha enviado soldados americanos à Ucrânia, ele agora promete garantir a segurança do país de outras formas. O apoio dos Estados Unidos da América pode incluir inteligência, vigilância e reconhecimento, meios de comando e controle, além de sistemas de defesa aérea. Se seguirmos a lógica da Europa, o objetivo da futura missão não é enviar tropas para as trincheiras, mas transferir processos complexos para dentro da Ucrânia. Isso inclui treinamento e capacitação dos soldados das Forças Armadas da Ucrânia no local, reparo, montagem de armas e equipamentos, logística e armazenamento. Aqui na Ucrânia, a cobertura pacífica do céu começará primeiro nas regiões ocidentais e depois se estenderá para toda a Ucrânia. São patrulhas, radares, defesa antiaérea, guerra eletrónica e cibersegurança. E, como se diz hoje, comando, inteligência e vigilância com o apoio dos Estados Unidos. E esse esquema é conveniente para todos. Para Trump, menos toxicidade diante do Congresso e especialmente do movimento Make America Great Again. Para os europeus, mais controle sobre a segurança continental. Em Kiev, pessoas acessíveis, processos claros e tudo próximo. E aqui está a Rússia. Percebi que o Ocidente ignorou todos os alertas de Putin, Lavrov, Peskov, Zakharova e outros. Lembro que o Kremlin dizia que nenhuma tropa europeia iria à Ucrânia e que a Rússia não permitiria isso. Que garantias para a Ucrânia só seriam possíveis com a participação da Rússia e assim por diante. Mas, como vemos, todos esses gritos do Kremlin não estão impedindo o processo no Ocidente. E agora a Rússia começou a agir de outra forma. E essas ações, se destacam o desespero do Kremlin. Primeiro, a mídia de propaganda russa hoje de repente decidiu ressuscitar e mostrar para nós o presidente ucraniano fugitivo Yanukovych, que decidiu contar para todos nós como a União Europeia e a OTAN são ruins e porque a Ucrânia não pode trabalhar com eles em garantias de segurança. Não vou repetir isso, procurem na internet se quiserem. Mas Yanukovych afirmou que ele pessoalmente trabalhou para aproximar a Ucrânia da União Europeia, mas que os europeus, segundo ele, se comportaram de forma inadequada. Ele disse isso. Também afirmou que a entrada da Ucrânia na OTAN teria resultado em uma guerra civil. Isso mostra como a diplomacia russa está ruim, já que recorreram ao Yanukovych. Como se os argumentos dele tivessem algum valor. Em segundo lugar, a Rússia passou a ameaçar Ursula von der Leyen logo após sua declaração sobre o contingente militar na Ucrânia. A navegação foi comprometida, a tripulação passou para procedimentos de reserva. Essa é uma frase seca usada na aviação búlgara. Mas o que isso significa? Hoje, a presidente da Comissão Europeia chegou à Bulgária. E então descobriu-se que o avião da von der Leyen foi alvo de uma suspeita interferência russa no funcionamento do sistema de posicionamento global.
Os funcionários suspeitam que os meios de navegação eletrônica foram bloqueados durante a aproximação ao aeroporto búlgaro de Plovdiv e o sistema de posicionamento global parou de funcionar. Após uma hora circulando sobre o aeroporto, o piloto decidiu pousar o avião manualmente usando cartões de papel. Governos da União Europeia registraram mais casos de bloqueio e falsificação de sinais de sistema de posicionamento global desde fevereiro de 2022, principalmente na Europa Oriental e no Báltico. Isso foi um claro sinal bandido do ditador careca Putin para Ursula von der Leyen, para que ela seja mais cuidadosa nas suas declarações. E será estranho se a União Europeia não reagir de forma alguma a isso. Em 2025, trocar coordenadas e bloquear sistema de posicionamento global já é coisa de cinema. Continuação, tempo de descida, tempestade. Isso é uma ameaça para a aviação civil e para a infraestrutura crítica terrestre dentro da União Europeia. E isso significa que a futura missão militar da União Europeia não é apenas um gesto em favor da Ucrânia. Não, isso é um elemento da própria segurança da Europa. Caso contrário, amanhã o avião, com o primeiro-ministro de qualquer país da União Europeia, também voará com mapas de papel, sem sistema de posicionamento global e sem navegação. Nesse momento, os burocratas europeus recordaram os apelos de Emmanuel Macron em 2017 por autonomia estratégica em relação aos Estados Unidos da América. E aqui vou citar uma longa fala de um dos diplomatas europeus, citado pelo Financial Times, para que fique claro como isso soa a portas fechadas. Citação. E há algo no fato de que, atualmente, a maioria dessas questões na Europa é realmente decidida pelos americanos. Como vai funcionar a mecânica política da missão militar da União Europeia na Ucrânia? Na União Europeia, certamente haverá um ou dois países desse tipo, talvez Hungria ou Eslováquia. Mas o formato de coalizão já está bem testado, desde Ramstein até a coalizão dos tanques. A forma legal é um acordo com a Ucrânia sobre garantias pós-guerra e uma missão de apoio à segurança. Os parâmetros variam de conselheiros e treinadores a operadores de defesa aérea. Cada país decidirá seu próprio nível de envolvimento nessa questão. As linhas vermelhas são previsíveis. Combate direto está excluído, mas a presença constante é necessária. Porque uma trégua sem força é um convite à revanche. O que tudo isso dá para a Ucrânia? Primeiro, velocidade. Quando os treinamentos, reparos e logística estão no país, esse ciclo de diagnóstico, correção, conserto e retorno ao serviço diminui de meses para uma semana. O segundo é resiliência. A defesa antiaérea e a guerra eletrônica com apoio europeu impedem o inimigo de realizar pequenas sabotagens sob o pretexto de "não fomos nós". Terceiro, política. Europeus em solo tornam a sabotagem do cessar-fogo mais cara politicamente para Moscou. Sim, não são tropas da OTAN nas trincheiras, mas também não é uma garantia de papel. A Europa, mesmo atrasada, está finalmente aprendendo as lições certas. Em 2014 subestimaram a constância, em 2022 a rapidez, em 2025 a presença. Agora tudo isso está se encaixando como uma estrutura única, e sabe que alguém ouse falar em cansaço. A engenharia cura o cansaço facilmente e de forma definitiva. Organize tudo, garanta a segurança como prometido e não haverá cansaço. Quando o cookie do mecanismo está ajustado, do que você vai se cansar? Por isso colocarei reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.